Olá, esse é o Cores da Cris, eu sou Cristina Bottalo e hoje aqui no meu ateliê, e no meu canal eu vou dividir com vocês a experiência de fabricar tintas guache. A tinta guache é talvez a minha tinta preferida. Eu gosto de tudo no guache, eu gosto do acabamento fosco, bem opaco da tinta guache, uma tinta que tem bastante cobertura. Eu gosto da aplicação principal do guache, que é pintura sobre papel, embora a gente possa usar em outros materiais, mas o guache ele é, vamos dizer, pensado, É uma tinta feita para ser aplicada sobre papel, principalmente. Eu gosto do cheiro da tinta guache, adoro, sempre gostei. E aí eu tive a ideia, vamos dizer assim, de fabricar tinta guache depois de muitos e muitos anos armazenando pigmentos naturais em pó no meu ateliê. Essa é uma história longa, então vamos começar do começo, senão ninguém vai entender nada. Há muitos anos mesmo, enquanto eu estava ainda na faculdade, sei lá, eu tinha uns 17 anos, eu fabriquei tinta têmpera. A têmpera é uma tinta feita a partir de pigmentos em pó e que usa como veículo para aglutinar o pigmento e para fixar a gema de ovo. Eu fiz naquela época, mas nem guardei nada, porque a têmpera é uma tinta que você tem que preparar e usar imediatamente, ela é difícil de guardar e de conservar. Então, minha experiência como fabricante de tintas não foi muito longe. Depois disso, eu nunca mais fiz tinta, Parou, esqueceu. Há mais ou menos uns 20 anos, quando eu comecei a trabalhar em empresas que fabricavam tintas, vocês sabem, eu já trabalhei na Acrylex, na Corfix, mas eu estava trabalhando nessas empresas e viajava bastante. Viajava, dando aulas, e em várias cidades que eu fui, eu encontrei pigmentos, pigmentos em pó, que são esses daqui. E como eu ia visitar lojas de pintura e alguns revendedores, eu acabava encontrando coisas diferentes. E também, eu sempre que viajo, eu gosto de ir atrás de coisas legais relacionadas ao meu mundo. Então, durante muito tempo, eu fui comprando pigmentos em pó, aonde eu achava, inclusive os que eu tenho aqui, eles estão até em embalagens diferentes, porque eu comprei em lugares e momentos diferentes. Mas eu guardei, eu fui colecionando uma caixa de pigmentos que eu nunca usei. E aí a ideia original minha, quando eu comecei a comprar esses pigmentos, era experimentar usá-los com a base da tinta para serigrafia, que eu faço serigrafia e eu queria experimentar. Nunca aconteceu, não saiu da minha ideia essa coisa de misturar os pigmentos com a base da tinta serigráfica. E aí, novamente, viajando ano passado, eu me deparei, tropecei mesmo com um produto que me chamou a atenção, que é esse aqui, uma base pronta de uma marca muito tradicional, fabricante de tintas francesa, que é a Sennelier, uma base, um médium, para você preparar guache. A hora que eu vi isso na loja, eu falei, pronto, tá aí, encontrei um caminho e um destino para os meus pigmentos, porque com a base pronta para o guache, eu não vou ter dificuldade de fazer. Corta, Isso foi o ano passado. Aí quando eu cheguei aqui no meu ateliê, eu fui procurar o meu manual, o manual de todos nós artistas, artistas plásticos, que é o Manual do Artista do Ralph Myers. Eu já falei desse livro em um vídeo de conversa. Esse manual é incrível, Essa é uma edição antiga, mas é da Martins Fontes em português. O livro original, eu não sei se ele é americano ou se ele é inglês, agora eu não tenho certeza. Mas enfim, é uma edição muito boa, mas existem edições muito mais atualizadas já. Mas o Manual do Artista, do Ralph Myers, é o mesmo, tanto faz a edição que você vai ter. E nesse manual, ele fala sobre tudo, sobre fabricação de tintas, preparo de materiais, ele fala sobre acabamentos de tela, sobre pincéis. E, naturalmente, ele tem um capítulo reservado aqui para fabricação do guache, tintas guaches artesanais. E aí eu fui dar mais uma lida, eu já tinha dado uma folhada em outros momentos, mas enfim. Essa base pronta, eu entendi que bastava a gente misturar com os pigmentos e com uma carga. Juntei a informação do Manual do Artista, que tem as receitinhas aqui, e falei, vou fazer o meu guache.
Então, é isso que eu vou fazer hoje e mostrar para vocês, porque eu até já experimentei, já apliquei minha pintura, o meu guache em algumas pinturas e mostrei. Mas várias pessoas me perguntaram, mas como que faz o guache? Então é o que eu vou mostrar aqui. Para fazer o guache, eu comecei a fazer, em dezembro do ano passado, eu peguei um caderno, né, e fui fazendo umas anotações, porque a gente tem que experimentar, testar. A fórmula básica, ela pode servir para quase todos os pigmentos, mas cada pigmento, cada cor vai reagir, vai responder de uma forma diferente. Então eu fui fazendo cor por cor e anotando aqui como cada uma delas se comportava, porque dependendo do pigmento, a tinta, a mistura, vamos dizer, absorve mais a água ou absorve menos, então você às vezes tem que fazer alguns ajustes. E foi justamente essa informação que eu encontrei aqui no Manual do Artista. Eles fizeram lá algumas fórmulas para algumas cores básicas, né, de tinta, usando alguns dos pigmentos mais comuns. Esses pigmentos que eu vou usar são pigmentos naturais, eles são orgânicos, né, ou minerais, mas são pigmentos naturais, não são pigmentos sintetizados, né, fabricados. Por serem naturais, cada um vai responder de uma forma diferente. Alguns são mais transparentes, alguns são mais cobritivos, alguns são mais espessos, outros são mais fluidos, né? Então você só vai conseguir acertar a mistura para aquela cor específica fazendo, não tem outro jeito, tá? Mas em geral, usando essa base pronta, você consegue seguir um padrão. E aí eu ainda segui pesquisando e consegui encontrar produtos que a gente pode substituir essa base da Sennelier. Que esse é um material importado que até a gente encontra para venda aqui. Ele não é barato, essa que é a verdade. Não é barato, e aqui inclusive chega bem mais caro porque vem de fora, preço em euro. Então não é um material barato, mas eu encontrei, existem alternativas. O próprio Manual do Artista indica quais são as alternativas. Então eu vou fazer duas fórmulas, tá? Eu vou seguir o meu livrinho porque eu fiz isso em dezembro e sinceramente... Eu fiz em dezembro e janeiro. Eu não lembro mais tudo, ainda bem que eu anotei, né? Isso a gente sempre deve fazer. Mas eu vou fazer aqui a fórmula. Eu vou começar, vou fazer com essa cor aqui, um verde. Eu vou fazer usando essa base ainda que eu guardei. Eu trouxe 2 frascos da minha viagem dessa base. Eu usei 1,5 para fazer uma quantidade boa de guache. Realmente boa. Depois eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz com essa base, tá? E o pigmento, os preços variam muito de cor para cor. Tem pigmentos que são muito mais baratos, outros são muito mais caros, tá? Normalmente a gente compra um punhadinho, assim, 50 gramas, né? Que é o mínimo. Tá? E vai durar bastante, viu, gente? Então, o que nós precisamos para fazer uma tinta? A gente precisa do pigmento, a gente precisa de um aglutinante, que é um material que vai juntar o pigmento, a gente precisa de um conservante, né? Se a mistura não tem conservante, você tem que acrescentar, porque senão esse material todo, com o tempo, vai estragar. A gente precisa do veículo, né? Que é a base que vai levar a tinta, né? Que a gente consegue espalhar ela na tela ou no papel, e alguns produtos e alguns elementos, né, que a água e o álcool, que são úmidos, né, para dar a liga na tinta. E uma outra coisa muito importante para fazer uma tinta é a carga. A carga é aquilo que dá volume para ela, tá? Porque os pigmentos vão dar cor, mas às vezes eles sozinhos, eles não vão aparecer na sua tinta. Isso tudo parece meio abstrato, mas fazendo a gente entende melhor. Então, primeira coisa, eu vou reunir os equipamentos. O que eu usei para fazer a tinta? Uma placa de vidro, que é onde eu vou misturar, né, o pigmento com as bases. Uma peneira de metal, tá? Uma peneirinha de metal. Aí os ingredientes, é que nem fazer um bolo, gente, é que nem fazer uma receita, tá? Então, essa base pronta, ela já tem o conservante, ela tem o veículo, né, que é o que vai conduzir a tinta, e já tem o aglutinante. Eu só preciso acrescentar o pigmento e a carga. A carga é esse carbonato de cálcio, tá? As tintas, não sei se todas não,
mas boa parte das tintas, sobretudo as que são à base de água, elas usam carbonato de cálcio como carga. Isso daqui, ele é talco, ele é um veículo usado em vários, vamos dizer, em várias, ai, fugiu a palavra, em vários preparos. Por exemplo, se você vai pintar cerâmica com tintas a quente, você usa carbonato de cálcio em algumas misturas, tá? É para dar consistência, o que ele faz é dar consistência. Isso aqui, esse pozinho branco, ele é equivalente ao talco, só que o talco que a gente usa na pele, ele tem outros elementos, tá? A gente compra isso aqui em lojas de materiais para fabricar tintas, para pintura em cerâmica, tá? E para fabricar, para perfumaria, para fazer esse tipo de preparo. Tá? Então a carga, que é o carbonato de cálcio, tá? O veículo, o aglutinante é a mistura pronta que eu comprei. Aqui eu tenho água destilada, tá? Água destilada, antigamente a gente comprava até em posto de gasolina para pôr na bateria. Hoje em dia não é tão fácil achar, você compra mais em lugares que vendem produtos para perfumaria e tudo mais. E álcool comum, tá? Esse não precisa ser especial. E o pigmento, claro, que é a base de tudo. Eu usei um copinho medida, tá? Esse copinho medida, ele tem mais ou menos 1,5 gramas, tá? Eu sei porque eu medi, eu pesei numa balancinha, é isso mesmo. Por quê? Você usa uma quantidade pequena do pigmento, tá? Então pode ser uma colher de chá, uma colher de café. Eu tô usando esse copinho medida que eu já tinha aqui no ateliê. Então ele equivale a 1,5 gramas, tá? Que tá aqui nessa medida. Para fazer essa cor, que é o verde elemento, esse é um pigmento italiano, tá? Eu vou usar a fórmula básica, tá? Que eu cheguei. São 5 medidas de pigmento, tá? São 5 copinhos desse, ó. 2... Sujei todo o meu dedo já. 3, 4, 5. 5 medidas de pigmento, tá? E 7 medidas de carga. A carga varia de cor para cor. 7 é para esse verde, que ele é um pouquinho mais transparente. Em geral, a mesma medida de pigmento eu vou colocar de carga. Aqui foram 3, 4, 5, 6, 7. Gente, deixa eu explicar uma coisa, tá? Eu tô fazendo aqui no vídeo, ó, tá? Eu tô fazendo aqui no vídeo e eu usei o copo medida da cor ali no potinho, mas não é para fazer isso, tá? Quando eu preparei, eu só tenho esse, eu usava com pigmento, eu lavava, vinha, eu usava com carbonato de cálcio, tá? Porque se eu fizer isso aqui agora, a gente vai demorar mais, não tem necessidade, mas não é legal você ficar sujando a sua carga com os pigmentos, tá? Bom, aí você vai peneirar, vocês estão vendo, ó, eu tô peneirando os pós, o que é pó. Vou pegar uma espátula aqui. A gente faz isso para quê? Para tirar qualquer impureza que tenha nos elementos, tanto no pigmento como no carbonato. Eles já são bem tratados, né? Então não tem sujeira. Mas também para desfazer as bolinhas, aí ele fica um pozinho mais fino, ó. Essa é a mistura da carga com o pigmento. A carga não altera a cor da tinta, ela só dá consistência, tá? Por isso que a gente não usa gesso, por exemplo. O gesso ele já vai dar ele tem outras características, tá? A carga que a gente usa é o carbonato de cálcio mesmo. Eu já falo isso porque algumas pessoas eventualmente podem perguntar. Bom, misturei o pigmento em pó com a carga. Agora eu vou colocar a mistura, tá? A mistura básica, essa aqui, ela tem o aglutinante, que é a cola, e o veículo, que é aquele que vai permitir que a tinta seja aplicada, tá? Isso aqui já tá pronto, por isso que foi fácil fazer. E ele já tem conservante também, senão a gente teria que acrescentar. Um conservante conhecido e fácil de encontrar é o formol, tá? Agora eu vou colocar uma medida dessa base, essa medida aqui, ó, ela tem 15 ml. Exatamente, 15 ml, tá? Eu vou colocar uma medida dessa, tá?
E acabei de ver aqui no meu caderno, esse copinho medida, ele não tem 1 não, ele tem 3 gramas, tá? Acabei de ver aqui. Então, uma medida da base. E agora eu vou acrescentar água destilada e álcool, 1,5 ml de álcool e 1,5 ml de água. O álcool e a água, eles vão ajudar a misturar tudo. Por que que a gente não põe tudo de uma vez? Porque dependendo do pigmento que você está usando, ele absorve mais ou menos, tá? Então você tem que ir colocando aos poucos. Tem cores que eu observei que eu coloco até 3 pipetas dessa. Tem cor que eu coloco 2, tá? Então, na verdade, você vai ter que experimentar mesmo, tá? Então, aqui eu coloquei uma. Eu vou colocar mais uma de cada. Lembrando que aqui tem 1,5 ml cada pipeta. Então, são 2 pipetas. E agora, eu vou voltar a usar a peneira, tá? A peneira não é usada só para o pó. Tem gente que prepara as tintas e passa por um moinho, né? Tem uma máquina que faz a tinta passar por entre 2 chapas, assim, e esmaga completamente os grãozinhos de pigmento. Tem gente que usa um pilãozinho de porcelana e vai batendo assim, né, manualmente. Eu achei bem prático usar a própria peneira, como vocês estão vendo, ó, eu vou passar todo o conteúdo que eu fiz. Pode até pegar uma espátula maior, né, Cristina? Fica mais fácil. Não tão mais fácil. Mas você vai passar esse conteúdo para a peneira e vai depois passar ele de volta para o vidro e vai fazer isso várias vezes, tá? A consistência do guache que eu preparei, que é esse aqui, é um guache mais fluido. Se você quiser um guache mais intenso, você tem que diminuir a quantidade de líquido, né, de água destilada e álcool, e aumentar um pouco a quantidade de pigmento e carga. Mas por que que você não pode pôr demais? Porque senão a tinta começa a formar uns grumos, o pigmento fica empelotado, tá? Então o ideal é você experimentar. Como eu gosto de usar as tintas mais fluídas, eu achei essa consistência bem razoável para mim, tá? Mas se você quiser fazer mais grossa ou mais fina, ó, vocês estão vendo que eu devolvo para a peneira e já começa a escorrer. Talvez você queira um guache que não vai escorrer, tá? Que vai formar uma consistência mais pastosa. Existe no mercado, inclusive para venda, o guache ele é mais pastoso. Só tem uma outra coisa também que eu falo para vocês. Com o tempo, ele vai engrossar um pouco. Então, você fazer ele muito espesso, né? Talvez depois você tenha que, na hora de trabalhar, colocar mais água. Eu achei essa consistência boa para mim, para o tipo de trabalho que eu faço, tá? E aí, esse movimento, ó, que vocês estão vendo, que eu passo pela peneira, você tem que fazer isso bastante. Até você observar, você faz várias vezes. Que a mistura tá saindo bem uniforme, que não tem mais pelotinha, que não tem parte grossa. Tá? Faz um pouco de sujeira e dá trabalho. Eu fiquei praticamente 20 dias fazendo guache, para fazer um de cada cor que eu tenho. Então deu bastante trabalho, viu, gente? Não é fácil, não. Mas eu acho que compensou. Eu vou mostrar para vocês o resultado final. Ó, vocês estão vendo aqui, tá? Esse é o guache, a consistência que eu fiz. Eu tô fazendo tudo muito rápido aqui, pessoal. Senão esse vídeo vai ter 2 horas, vocês não vão gostar. Bom, feito isso, né? Você vai guardar a tinta que você preparou. Você tem que guardar num frasco que tenha tampa, óbvio, e que vede muito bem. Eu guardei, na verdade, em frascos de vidros. Esse de plástico que eu tô usando aqui eu vou usar agora. Eu usei também para algumas misturas, porque eu fiz com várias experiências, tá? Mas o frasco de vidro veda melhor. Tanto que até no mercado a gente vê para venda, né, os guaches de melhor qualidade, né? Por exemplo, da marca Talens, que é esse que eu gosto bastante, o frasco é de vidro. Tá? Então você tem que colocar num frasco, você tem que tampar e aí você, naturalmente, você vai usar conforme, né, você vai trabalhando.
Eu vou mostrar para vocês agora um outro preparo que eu fiz que deu um resultado muito bom também e usando um material até mais acessível. Só vou dar uma limpadinha rápida aqui na minha bagunça. Naturalmente eu ia recolher todo esse guache, tá? Guardar, porque tudo que tá aqui, gente, ó, tem bastante tinta ainda, tá? Em cima do vidro você vai trabalhando, ó, você não vai perder nada, tá? Só que eu vou fazer isso rapidamente, vou cortar um pouquinho o vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Já já eu volto. Bom, já limpei a mesa para continuar e eu queria explicar para vocês então o seguinte. Essa base, a Sennelier, que eu comprei pronta, que é um médium para guache, esse é o nome do produto, né? Ele é feito à base de amido, né? Amido de cereal, por exemplo, milho, né? A gente tira o amido do milho e faz esse aglutinante. Ele é o veículo e o aglutinante, a cola e o material que vai fazer a tinta funcionar, né? Deslizar. Existem outros materiais. A própria Sennelier, ela vende esse outro aqui, que é a caseína do leite, da proteína do leite. Então a gente também pode usar a caseína. Eu comprei e experimentei, só que a caseína que eu achei, ó, ela vem em pó. Então você tem que já diluir ela, preparar com água e ela vai ficar assim, mais líquida. E aí você usa para preparar o guache também. Eu fiz o guache com a caseína e nesse caso a gente tem que usar o conservante, que a própria da mesma marca Sennelier também vende. Eu achei o guache com a caseína, mas ele fica mais endurecido, mais quebradiço. Eu não gostei tanto. E todos esses materiais, né, inclusive o pigmento da Sennelier, que é muito bom, são materiais, como eu falei para vocês, que a gente encontra aqui para comprar, mas são meio caros, né? Então eu fui pesquisando no livro Manual do Artista, uma outra opção que eles dão é você usar como aglutinante e veículo a dextrina. A dextrina nada mais é do que goma arábica, que é um tipo de cola. Tá? E esse produto que a gente encontra nas papelarias aqui no Brasil, ó, essa embalagem custou R$ 11,50. Tá? Um produto desse ele vai custar R$10,50. Tá vendo? Sem óculos eu não enxergo. Ainda bem que Mari está aqui para me salvar, né? Tô vendo, é R$10,50. Então é isso, mais barato ainda. Então com a goma arábica, essa cola, sabe a cola que a gente usa nos correios? Ainda tem aqueles potinhos, uma cola peguenta, meio marronzinha, é goma arábica. Com a goma arábica também é possível fazer o guache e fica muito mais barato. O que não dá para economizar, gente, é no pigmento, tá? O pigmento tem que ser de boa qualidade, senão você não vai conseguir uma boa tinta. Mas aí usando o mesmo pigmento, você vai fazer a mesma fórmula, tá? A mesma coisa, você vai misturar 5 medidas do pigmento, ó, vou fazer para vocês verem. Vou usar a mesma cor, tá? Então são 5 medidas. Esse copinho aqui, tá? Você vai colocar 5. Para evitar confusões, tá? Na descrição do vídeo eu vou colocar as quantidades exatas, porque senão eu falo besteira. Mas são 5 medidas de pigmento. Opa, eu já pus 4, 5, opa, 6, 7 medidas, esse mais cheinha do carbonato de cálcio, tá? Vou passar, ui, nossa, enroscou. Vou passar pela peneira, tá? Tá? Essa goma arábica, ela já tem conservante, também você não precisa misturar nesse caso, tá? E uma medida dela, aquele mesmo copinho medido, ó, vamos... Eu usei bastante, mas ainda tem. Ó, ela é bem mais grossinha, vocês estão vendo? Que ela é bem mais espessa. Essa é a goma arábica. Eu vou misturar. Ui! Tá. Eu gostei bastante da consistência da tinta com ela. Eu acho que ela fica mais cremosinha, mais pastosa. Só que ainda tem que adicionar álcool e água, tá? Aqui eu vou colocar 3 pipetas.
primeiro do álcool. E já vou misturar e em seguida eu vou colocar a água. E depois vou passar pela peneira, tudo igual, tá? O processo é o mesmo. A quantidade de líquido que a gente coloca depende muito do pigmento também. Então, cada mistura é única, por isso que você tem que ter um caderno e ir anotando, né? De acordo com o pigmento, tem pigmentos que absorvem mais ou menos, você já vai ter que colocar mais ou menos. E no caso da dextrina, que ela é bem mais espessa, a gente tem que colocar mais água para facilitar a condução, ó, da tinta. Aqui eu já tenho uma consistência bem mais pastosa, tá? E você vai ter que fazer isso, ó, passar pela peneira com a espátula de metal várias vezes. Ó o guache saindo aqui. Só que aí você vai ter que pegar isso que tá aqui, ó, juntar com o resto, passar de novo. Você tem que fazer isso várias vezes. Para eu preparar todas as tintas que eu fiz mais ou menos umas 30 cores, depois fiz umas misturas. Eu levei um mês, eu fiquei um mês fazendo isso, gente. Dá um trabalhão. Então, assim, as pessoas agora, nesse momento, devem estar se perguntando: ah, vale a pena fazer? Claro, eu levei um mês fazendo isso porque eu fazia outras coisas também, né? Se você fica 24 horas por dia concentrado só nisso, você vai fazer rápido. Mas, enfim, eu acho que vale a pena porque você vai ter um material totalmente exclusivo e seu. Em termos de economia, eu não sei se a gente chega a economizar tanto. Usando a goma arábica fica bem mais barato, porque esse produto aqui, ele custa uns 40 euros, aqui custa 11 reais, 10,50, né? Então, sem dúvida, é bem mais barato, tá? Agora, você vai ter que investir em muita coisa, porque o pigmento a gente tem que comprar um mínimo de cada cor, você não vai usar tudo de uma vez, vocês estão vendo ó, quanto sobra? Então, às vezes, para você fazer só para você, né, você vai demorar bastante tempo para usar tudo, mas vale o investimento. Agora, o que eu acho que compensa? Você vai estar fazendo uma tinta que é só sua, que ninguém tem igual. E outra coisa, ó, essa aqui a consistência dela como ficou bem mais pastosa, tá? Eu gostei das duas. Eu vou mostrar para vocês o resultado desses dois processos. O que as pessoas vão perguntar? Pode misturar os pigmentos e fazer cores já misturadas? Pode. Tá, então se eu tenho aqui vários pigmentos, né, as cores eu tenho o amarelo, eu tenho o vermelho, esses são da Sennelier, eu já comprei o laranja, mas você também pode fazer o seu, você pode pegar o amarelo que você quiser, misturar com um pouquinho do vermelho que você quiser e fazer o seu laranja, também pode, vai dar certo e eu fiz tintas assim também misturando. E o resultado desse trabalho, primeiro eu vou mostrar para vocês toda a minha produção, ó. Eu vou colocar aqui. Esse um mês, né, fazendo isso, foram 20 dias, vai. Eu fiz isso aqui, eu produzi tudo isso aqui, tá? Os guaches que eu fiz com a mistura da Sennelier, que é mais líquida, eu guardei nesses vidrinhos aqui, tá? E eu guardei, eles separam um pouco, quando você for usar você tem que misturar, mas eu tô trabalhando com eles, ó, eu fiz todas essas cores aqui. Coloquei a data, coloquei uma etiquetinha com a cor do pigmento, tá? Tudo isso é importante para você depois ter uma referência, né? Senão a gente esquece tudo, a gente se confunde e se perde, tá? E eu tô guardando os guaches, ó, vocês estão vendo aqui, eu tô guardando nesse pote com uma tampa que fecha bem, eles estão bem fechadinhos, tem a pipetinha aqui dentro, tem um protetor, né? Tem um nome, como é que chama? Eu esqueço o nome das coisas, sou assim atrapalhada. Ela tem esse lacrezinho aqui no frasco, tá dando pra ver? Então, isso conserva mais ainda. Então, os meus guaches feitos com a base estão aqui. Esses daqui foram os que eu já fiz, eu não fiz todas as cores, mas foram os que eu fiz com a goma arábica, com a dextrina, tá? E aqui eu já fiz algumas misturas de cores também, então eu misturei um pigmento com outro, e fiz outros, tá? Fiz os potinhos, também coloquei nome, tá tudo organizado.
Essa foi a minha produção. Eu tenho ainda bastante material para fazer muito mais, né? Mas por enquanto eu vou usar o que eu tenho, que não é pouco. E agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu só limpar minha mão, o resultado, né? Vamos ver a aplicação desses materiais que eu já comecei a trabalhar. Por exemplo, esse aqui, né, que é uma mistura de colagem, aqui é colagem, aqui embaixo é colagem, mas aqui a árvore é uma pintura feita com esse guache. Os tons, eles estão um pouco mais pastéis, esses são os primeiros que eu fiz, mas eu gostei do resultado, né? Esse aqui, algumas pinturas que eu comecei a fazer, o passarinho, o fundo craquelado é outro efeito feito com tinta acrílica, mas o passarinho aqui todo, contorno com guache, né? Esses dois aqui também eu usei o guache que eu fiz, eu gostei bastante das cores, eu acho que ficou uma produção bem particular, né? São cores, enfim, que eu não vejo assim tão fácil. E estou fazendo esse sketchbook, depois eu vou mostrar para vocês quando ele ficar completamente pronto, que é do Sketchbook Project. Eu estou fazendo esse trabalho só em guache. Então eu estou pintando, ainda não terminei, mas cada página eu estou usando uma combinação diferente, né, dos guaches todos que eu fiz. Esses daqui foram os últimos que eu produzi com a goma arábica. E vou continuar pintando, ó, o caderninho tá todo desenhado, só preciso agora me concentrar para terminar. É bastante trabalhoso, tá? Vale a pena fazer porque é um trabalho exclusivo, é o seu trabalho artístico, ele vai ter um valor ainda maior com a tinta que você produziu. Em termos de tempo para fabricar e de custo, talvez não compense muito, seja melhor comprar um guache pronto. Mas eu achei super bacana a experiência. Tenho tenho pigmento suficiente aqui ainda para fazer minhas brincadeiras com tinta para serigrafia, quem sabe eu faço, né? E vou fazer um post mais organizado no meu blog com as receitas por escrito, tá? Acessem também o meu blog, eu vou colocar o link nos comentários desse vídeo para vocês acompanharem lá também todo o resto do processo e fazerem, quem sabe, a própria tinta de vocês em casa. E só para finalizar, hein, o Manual do Artista é o nosso guia, tá? Qualquer outra tinta que você queira fazer, se você quiser fazer tinta óleo, tinta acrílica, tinta aquarela, aqui tem a fórmula, né? E depois é trabalhar, fazer essa bagunça toda, tomar nota como eu fiz e anotando, e tenho mais anotações para fazer, porque agora conforme eu vou usando eu tenho que observar o que deu certo, o que não deu, teve cor que ficou muito transparente, eu posso colocar mais pigmento da próxima vez, enfim, a gente vai ajustando. Essa é a graça de você fazer sua própria tinta, né? Porque isso você não vai conseguir se você comprar uma tinta pronta. Então essa foi a brincadeira aqui de fabricar o seu próprio guache. Espero que vocês tenham gostado, acompanhem no blog também e até o próximo vídeo aqui no meu canal. Toda semana tem um vídeo novo no Cores da Cris, toda terça-feira de manhã tem vídeo novo por aqui. Até lá!